Olá pessoal, hoje eu vou terminar aquele telhado que começamos em sala de aula, que já alguns colegas aí me pediram, fui cobrado e tal, tem gente até me ameaçando, então eu acho melhor levar a sério, né? Vou terminar o telhado. Eu comecei com uma ideia de que era criar o telhado de fato, uma telha, né? A intenção era tentar reproduzir o mais real possível de uma construção. Eu queria ensinar o sketch, ao mesmo tempo ensinar como se faz na prática o madeiramento de um telhado, né? A gente trabalhou. Claro que quando você vai desenvolver uma ideia para um cliente de um telhado, uma fachada, você não vai precisar do carro de som. Tinha que passar um carro de som bem na hora, ainda bem que eu pausei aqui. Fazer uma ideia para o cliente, você não precisa detalhar o madeiramento interno, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas hoje eu vou fazer a continuação desse telhado, já continuando a ideia de mexer com o V-Ray. Aqui eu desenhei a telha de fato como ela é, mas a gente não precisa desenhar a telha em todo o projeto, colocar uma telha em cima da outra. O desenho fica muito pesado e não é o objetivo. Quer dizer, não é o caminho mais curto para se finalizar um trabalho e mostrar para o cliente, né? Se o cliente aprovou, aí vira projeto, daí depois projeto executivo, aí você sim faz os detalhamentos, né, para execução. Então hoje nós vamos trabalhar assim, vamos fazer uma telha em cima desse madeiramento, e para que ele apareça como se fosse real, como se fosse curvado assim. Então, em vez de telhinha de Eternit, eu vou usar uma telha de cerâmica. Então, o primeiro passo, eu vou retirar essa telha que eu já havia feito aqui e deixar o madeiramento. As minhas ripas já dão o formato da minha telha. Então, como a minha telha está criada como um grupo, eu vou desenhar fora, aqui vou criar um layer. Vamos criar um layer aqui. Colocar aqui como telha portuguesa, que é um exemplo que eu peguei na internet. Vou escolher uma cor aqui, mas esse aqui não é tão importante, porque o que vai mandar é o render. Parecido com telha, né? Telha portuguesa. Eu coloco aqui essa bolinha para poder deixar ela como o layer que eu vou mexer. Então, faço uma linha pegando os limites das minhas ripas. Tem como ajustar depois, né? Que transformar ele num grupo. Não vai ficar retinho aqui, mas depois dá para ajustar. Até ele criar uma face. Me criou uma face. O que eu vou fazer agora? Clicar duas vezes em cima e clicar com o botão direito. Criar grupo. Ué, não deu certo? Clicar duas vezes em cima até ele selecionar as linhas. Ele seleciona a face e as linhas também. Clicar duas vezes em cima. Ele me selecionou só isso. Notem que ele ficou com a face branca virada para baixo. Então, vou clicar aqui em inverter faces. Ele fica para cima. Com isso, vou clicar aqui fora. Eu vou levantar ela um pouquinho. Mover aqui. Pego numa referência aqui numa parede. Para levantar bem pouquinho mesmo. 0,01. Apontei para a direção para cima. A gente não pode correr o risco de o 3D do sketch engana. Às vezes ele move para o lado.
Pra cima, ok. Só um negócio aqui que tá confunde um pouco isso aqui. Essa tesoura tá com uma linha que já não tem mais necessidade. Espero não ter apagado coisas que não devia. Deixa eu entrar ali. Pra quem tem alguns problemas aí, fica até meio tonto mexer com o zoom. Entrar desse jeito assim lá dentro. Tá. Agora vamos criar uma telha. Criar uma nova telha, né? Vou dar um nome para ela, telha. Não, telha portuguesa. Vou buscar. Inclusive eu salvei aqui numa pasta a telha portuguesa que eu vou usar. A opção dela, aqui está ela normal. A opção dela para o displacement. Que o displacement ele deixa o que é branco fica ressaltado, o que é preto fica no mesmo lugar. Isso é o que faz a telha criar relevo. A gente vai ver esse resultado depois. E o bump, que ele dá aquela textura, ele não deixa o objeto liso, ele dá aquela enrugada, sei lá. Cria uma lixa aparentemente, né? Então eu vou pegar a telha portuguesa primeiro. Opa. Vem aqui. Esses caminhos aqui que eu arrumo. Informática 3. Aula 1 milhão. Telha portuguesa. Tá criado a telha. Vou pintar ela. Tem que sempre conferir se ela está pintada dos dois lados. Ó, de cima e embaixo, senão o V-Ray depois ele não reconhece. O que acontece aqui? Ela tá gigante. Vamos diminuir aqui para 2, para 1. Agora vai ter que ir no olhômetro, porque se bem que eu me enganei, esse madeiramento não é para telha de barro. Vamos desenhar a telha de barro aqui, mas o madeiramento era para telha de Eternit. O mesmo processo. Eu só precisaria ter pego uma textura com telha de Eternit. A não ser que eu transforme uma das faces dessa telha aqui infinitamente maior que a outra. Deixa eu conhecer esse aqui. Por exemplo, esse aqui. Vou colocar 1000 aqui. Aí eu transformei ela numa telha de telhão, né? Mas vamos fazer parecer uma telha de barro mesmo. Falo por quê que é telha de barro? Porque a telha de barro ela tem que ter o apoio embaixo de cada telhinha dessa, né? E aqui eu tô as ripas estão longe uma das outras, porque ela apoia a telha de fibrocimento que é mais comprida, né? São folhas maiores. Mas o foco aqui é ensinar a fazer o telhado independente. Então, colocar medida 1 e 1 para os dois, trancar aqui, mudar a cor, né? Um pouquinho aqui. Aqui vai no olhômetro mesmo. Ok. Próximo passo. Tá texturizado, né? Próximo passo. E no V-Ray. Quando abre o V-Ray,
ele vai abrir automaticamente já na telha que a gente está trabalhando. Vamos abrir aqui, material list. Cadê? Ele não abriu automaticamente, mas está aqui a telha portuguesa. E essas opções para cá tem Maps, que tem o BUP. Deixa eu colocar on aqui e pega a imagem bitmap. Vamos procurar lá onde está salvo, BUP, e vem para cá. Já deu uma diferenciada lá, ó, já. Só tem que ver se ele está obedecendo o mesmo tamanho. Questão de largura e comprimento, que eu mudei a medida para 1 lá. Vamos testar primeiro. Vamos abrir o Displacement, ativar ele, pegar a imagem e aqui bitmap e Displacement. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui relativo ao tamanho que foi usado no outro. Ah, tá ok. Ele já fez aqui uma representação na telha. Aqui está no Multiplier 1. Se eu colocar 2,5, ele vai aumentar consideravelmente. Vou deixar no 1 por enquanto. Vamos ver como é que ele está na prática lá agora. Vou renderizar um pedaço aqui. Para evitar essas quebras de cantinho aqui, ó, vou parar aqui. Peraí. Parar. Alinhar eixos. Selecionar. Opa, esqueci. Orientar faces. Oh caramba, peraí. Lembrei. Clique no botão direito. Textura. Ué, mas cadê o comando, gente? Sumiu? Ah, encontrei um detalhe aqui. Quando eu criei o grupo, eu joguei a textura fora do grupo. Por isso que ele texturizou tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo. Mas eu não havia entrado dentro do grupo para poder colocar a textura. Clico 2 vezes aqui dentro. Vou jogar a textura aqui, clico no botão direito, aí aparece aqui textura, posição. Sempre tem que entrar no objeto para pintar o objeto. E eu fiz do lado de fora a textura. Isso aqui é para deixar a telha no cantinho. Aí beleza. Vamos ver se de baixo ele moveu também. Embaixo ele não considerou. Textura, posição. Ah, acho que agora ele automaticamente ele atualizou ali. Ah, agora sim, tá uma coisa só.
sair aqui, ó. Ele não tá mesmo, mas vamos ver se ele vai pelo menos recriar, ó, a situação aqui. Já é nítido que ele está recriando a telha. Ele não obedeceu a cor que eu troquei lá no sketch. Ele usou a textura original que já eu tinha baixado, né? Talvez isso tenha que ser feito na imagem em si, essas alterações. Aqui ficou com uma altura bem baixinha, então vou dar stop aqui. É hora de voltar lá naquele comando do displacement que está 1 aqui, eu colocar 2,5 para ver. Vamos ver se ele vai ficar mais com cara de telha agora. Ficou até mais pesado. Fugiu um pouco. Exagerou. 1,8, quem sabe. Mas é top. Legal isso aqui. O AutoCAD não faz isso nunca. Voltar. (1,5). Enquanto renderiza aqui, eu vou pausar um pouco para... Eu parei o vídeo aqui para gerar a imagem, deu fatal erro e fechou. Vou abrir de novo, então vou parar o vídeo de novo. Continuando. Olha a telha, que legal. A ação do displacement, que é fazer a curvatura conforme as cores, e o bump, que eu acho que está um pouco exagerado. Em alguns pontos ele praticamente corroeu a telha. Eu posso diminuir o valor dele. Então vou parar aqui, voltar lá na configuração, material, telha portuguesa. Como travou, eu perdi todo o atalho que estava. Tá 1, vou colocar 0,5 aqui. Displacement pode ficar 1,5 também. Bom, isso é a telha, essa telha, né? O mesmo agora eu posso fazer com o restante do desenho. Tem um método bem prático também. Eu posso fazer um retângulo bem pequenininho aqui, ó. Opa. Esse aqui eu criei uma face, ó. Tem uma face aqui. Então eu vou clicar 2 vezes nele. Você vê que ele selecionou todos os 4 cantos. Por que eu falo isso? Vou ver a diferença. Se eu clico assim, ele selecionou só a face, né? Só que ele precisa selecionar as linhas também. Se eu clico 2 vezes, aí, ele selecionou as linhas. Criar grupo. Beleza, criei o grupo. Agora eu vou clicar 2 vezes no grupo e vou alongar ele até onde eu quero. Essa é outra maneira de fazer, diferente daquele lá que eu fiz uma linha em volta de todo o desenho.
posso mover essa aqui para cima. Até aqui pelo menos. E a partir daqui começa o improviso. Porque nós temos que desviar da caixa d'água. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma linha aqui. Que ficou um pouco aleatório. Não vou chegar até o final para poder sobrar um pedaço para dar sequência lá. Vamos ver se ele me reconheceu agora como uma face isso aqui. Aí. Tudo aqui é flexível. Então se essa ponta aqui já está onde eu quero, se bem que eu posso jogar ela mais para frente, né? Porque eu preciso que a telha avance em relação ao madeiramento. Ela não pode ficar igual esse aqui, está errado. Ela não pode ficar aqui no limite do madeiramento. Todos nós sabemos. Entrei errado aqui. Entrar na telha. Sabemos que a telha precisa esconder o madeiramento embaixo, porque senão chove em cima. Vou mover ele para frente. O problema é que ele mover, ele não vai obedecer. Não, peguei uma referência aqui que é o mesmo caminho, mesmo segmento. Como eu movi a linha, aqui também ele deu uma distorcida. Então eu vou pegar só essa pontinha aqui, trazer ela de volta, o alinhamento aqui mais próximo possível. Essa aqui nós vamos ter que crescer ela primeiro, quer dizer, mover essa linha mesmo. Até um certo limite aqui, depois serrar ela. Pegar uma linha aqui até aqui. A gente vai saber se ele criou uma face. Aí, criou a face. Sobrou duas pontinhas de linha também. E essa face aqui, mover ela parece que não tem nada aqui, mas aqui é o pontinho, a gente pega ele. Tô dentro de um grupo, né? Se eu clicar fora, sai do grupo. Então, vou clicar aqui dentro de novo. Vou pintar a telha. Vou ajustar aqui o cantinho. Textura, posição. Colocar a telha no canto. Dar o máximo de realismo. Clica fora. Vamos subir um pouco essa telha, para ela não ficar ali colada no... Não teria tanto problema, acho que ela... mais uma parte no render podia aparecer. Então vou apontar para cima aqui e digitar 0,1. Pelo menos para ela não ficar totalmente colada na ripa.
O que eu preciso fazer agora embaixo? Texturizar também, porque senão o V-Ray não faz a graça dele. Clico duas vezes aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu lembro o comando. Clica duas vezes. É um outro comando. Letra B. Shift. Ah lá. Letra B e Shift ele copiou exatamente. Aparentemente. É, a letra B e Ctrl. É, Shift. Ele copiou para baixo o que tinha. Aqui, beleza. Agora nós temos aqui. Cara, poderia ter sido bem mais simples também. Só estender. Vou fazer uma linha aqui. Estender uma linha daqui pra lá. E vou ver se isso aqui obedece, ó. Ah, ele obedeceu o segmento. Fechou aqui. Agora eu venho aqui em volta do... Ah, que beleza. Que maravilha. Por isso que é bom a gente fazer um desenho separado quando você vai fazer detalhamento de interiores, detalhamento de cobertura. Vou abrir tudo de novo, vou pausar aqui para não perder, para não ficar correndo tempo. Vou abrir tudo de novo que eu acho que ele salvou o que eu fiz por último. Pronto, eu perdi um pouquinho do desenho, refiz aqui algumas coisas enquanto estava pausado o vídeo. Aqui cheguei a esse ponto, né? Criei essa face a mais. Elimino aqui a linha, daí ele preenche. Eu vou salvar esse aqui com outro nome. Salvar na aula de hoje. Telhado com V-Ray. Com Vari. Tomara que ele não dê erro mais uma vez. Por que eu estou contornando aqui? Totalmente desnecessário, mas é mania de perfeição. Para poder apagar a telha que vai ficar dentro da churrasqueira. Na prática a fumaça não quer sair para cima, mas você vai fazer um render, nunca ninguém nem ficar sabendo, né? Mas pelo menos aqui tá certo agora. Olhar de baixo para cima para ver se ele pegou a render, pegou a textura. Reforçando mais uma vez, sempre a textura tem que estar por lado de baixo da linha também, senão o V-Ray não vai. Algumas pessoas falam V-Ray, outros falam V-Ray. Eu aprendi como V-Ray. Aqui vai ter ainda a alvenaria lateral aqui, né? Vai subir, essa telha não pode morrer aqui, né? Obviamente. Ela vai avançar. Ela teria que avançar aqui. Depois eu deixar subir a alvenaria aqui e tal, fazer o roof, mas eu não vou focar nisso agora. Porque o tempo de gravação tá só 28 minutos, mas eu já tô penando aqui há um tempo, porque eu perdi arquivo. Tá. Vamos ver se vai ficar um render legal agora. Render. Eu configurei para 800 por 450. Uma imagem super pequena, sem detalhe. E ainda assim tá pesado. O Sketch estava travando aqui porque eu tô com duas telas abertas e tinha um monte de outra coisa aberta na outra tela. Aí a memória tava dando bug. Bom, pessoal, não está finalizado aqui, mas
A ideia do telhado é essa. Depois só subir as caixas, os comandos que vocês conhecem, subir a caixa do banheiro, dar continuidade no rufo, tal. Não tem segredo. Aqui parece que a telinha fugiu do alinhamento. Era para ela estar na ponta aqui. Ah, tá certo. Eu aumentei a telha. A textura não acompanha quando a gente aumenta a telha. Vou parar aqui. Olha aqui. Botão direito. Textura. Posição. Isso aqui é no olhômetro mesmo, não tem outro jeito. Será que aqui aumentou também? Ah, eu fiz por último. Nem sempre ela vai fechar, né? Aqui a gente alinha e escapa lá, mas pelo menos fica a critério de quem está desenhando qual que vai ser o lado que vai dar preferência para ficar no alinhamento. Oxente, o que eu fiz? Onde que eu tava com a cabeça? Agora sim. Isso aqui abre uma infinidade de opções, né? Se você for ver o tanto de coisa que é possível fazer você colocando uma imagem em preto e branco, o que é branco vai ressaltar e o que é preto vai ficar do mesmo tamanho. Então, você colocar no displacement lá e jogar numa textura qualquer, desde que esteja a mesma imagem, tipo, você tem uma foto de um piso. Você faz uma cópia dessa foto do piso, abre no Paint ou num programa de edição de imagem e deixa ela preto e branco. Salva com outro nome, né? Salvar como displacement ou bup. Aí a mesma foto você copia de novo com um pouco mais, vou dizer, os pixels mais reforçado, né? A nitidez, para poder criar aquelas texturas mais enrugadas, como se para mostrar o defeito, a imperfeição da face, né? Se for uma lajota de calçada, aí qualquer objeto fica fácil de ser criado. É isso aqui por enquanto, mas vão me perguntar por que eu não coloquei a calha, então já vou colocar essa calha ali. Salvar. Em algum outro desenho eu já fiz essa calha, mas em uma outra aula, mas como ela não está aqui, vou fazer uma calha aqui. Vou usar a referência que eu tenho com mais segurança. Vamos ver aqui o madeiramento. Claro que a calha não é nessa espessura toda, né? Mas eu criei uma face aqui. Vou tirar ele da reta de qualquer outro objeto para criar o grupo. Criar grupo. Vou crescer ele.
Provavelmente ele não vai me obedecer a princípio. Tem uns outros comandos para fazer isso, né? Mas a intenção aqui é girar. Peguei o objeto errado. Tem que ver até a posição certinha aqui. Aham. Depois que girou, um abraço. Vamos ver se esse aqui cresce. Não, ele não vai crescer pra lá. Tem que ser pegando aqui na face e trazendo ele. E vem trazendo. A não ser que você traga numa medida assim, tipo 10 metros. Mandei 10 metros. Aí depois eu vou lá e recuo ele. Fica mais fácil recuar do que ficar crescendo ele daquele jeito. Finalizei aqui. Tô dentro dele ainda. Agora é só mover ele um pouco para cima, porque ele está abaixo das ripas, né? Teoricamente, quer dizer, na prática ele teria que estar em cima das ripas e debaixo da telha. Não é assim, logicamente, uma perfeição, mas para a imagem não tem tanto problema, porque ele vai ficar razoavelmente fácil de entender. Tá bom assim. Meu Deus do céu, o que é aquilo lá em cima? Deu prego aqui, a calha sumiu do mundo. Eu pausei aqui para ver o que estava acontecendo, mas é um bug, no V-Ray. É a primeira vez que eu uso o displacement nesse computador aqui, talvez ele tá apanhando um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já não aprenderam esse comando por algum outro meio, mas quem não tá com tempo para sair pesquisando por aí, já aproveita essa maneira aqui de colocar telhado. Eu vou mandar no grupo de vocês as 3 imagens: telha portuguesa displacement, o bump e a telha portuguesa, né? Essas 3 aqui para quem quiser desenvolver na aula de hoje. Valeu!